Descubra o plano divino, a incrível transformação que traz cura para suas dor sagrada. Era um tempo em que os olhos da cidade de Jericó estavam constantemente voltados para o palácio, onde governantes romanos impunham suas leis. No terceiro ano de Jeoaquim, entre sussurros e murmúrios, um homem caminhava pelas ruas, um homem cego que nunca conhecera a luz. Para os moradores ele era apenas o cego, um ser invisível em meio à agitação da vida. A incapacidade não era vista apenas como uma limitação física, mas como uma marca de desgraça, um sinal de que a bênção divina estava distante. Naquela manhã, enquanto o aroma de pão fresco permeava o ar, a disposição do homem não era de conformismo, mas de expectativa. Ele escutava o alvoroço da multidão, as conversas apressadas, até que o nome que ecoou em seus ouvidos fez seu coração acelerar: Jesus de Nazaré. O que dizem sobre ele? Um curador, um mensageiro divino. Mas que esperança teria um cego como ele? As promessas de cura soavam como ecos distantes, sonhos de alguém que nunca conheceria a luz. Quando a multidão se aproximou, o cego sentiu a mudança no ar. Ele percebeu a presença de Jesus e uma chama de expectativa acendeu-se em seu coração. Quem é este que pode mudar minha sorte? Soube que havia esperança e aquela presença parecia diferente, cheia de compaixão, mas também cheia de poder. E então as palavras que ele ouviu flutuarem. A cegueira dele não é para a condenação, mas para que as obras de Deus se manifestem. Essas palavras reverberaram dentro dele, nutrindo um desejo inexplicável. Neste momento, algo incomum ocorreu. Jesus se aproximou e, num gesto surpreendente, ele cuspiu na terra, formando um lodo. Com os dedos, ele aplicou a mistura sobre os olhos do homem. O cego, tomado pela mistura de pavor e esperança, estava prestes a ser testado de um jeito que nunca imaginara. As vozes ao seu redor murmuravam, misturando descrença e espanto. Por que ele faria isso? Pensava enquanto a ordem seguinte ecoava: vá até o tanque de Siloé e lave-se. Aquela instrução, aparentemente absurda, acendeu uma chama de fé dentro dele. Ele hesitou por um momento, mas cada passo rumo ao tanque tornou-se um ato de fé. Os sons da cidade pareciam intensificar-se e a sensação do seu coração pulsando enchia seus ouvidos. Com esforço, ele chegou ao tanque, suas mãos sentindo a borda úmida, e então mergulhou seu rosto na água, lavando o lodo de seus olhos. Quando ele abriu os olhos, a luz invadiu sua visão como um flude de glória divina. As cores, as formas, tudo era vibrante, intenso. Ele estava não apenas diante da beleza da criação, mas diante da manifestação do amor de Deus que o havia visto em suas trevas. Ao voltar, as pessoas pararam, como se o viram pela primeira vez. Os olhares de dúvida se tornaram vislumbres de confusão. Não é este o cego? Perguntavam, incrédulos. Como isso aconteceu? Ecoava a multidão, mas ele sabia que a transformação não se limitava à sua visão. Ele estava diante da verdadeira luz, e enquanto falava da sua cura, uma nova jornada começava. Não apenas a de um homem curado da cegueira, mas a de um discípulo em busca de entender o Deus que lhe dera o que nunca pensou ter. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mas a pergunta que ressoava em seu coração persistia: quem é este homem que me deu a vista? O homem cego, agora iluminado pela luz da verdade, estava prestes a descobrir o plano divino que mudaria sua vida para sempre. Enquanto a multidão ao redor se dispersava em sussurros e perguntas, o homem que agora pôde ver tornou-se o centro de um turbilhão de emoções. Como pode isso acontecer? Talvez seja apenas um truque? O que ele dirá aos religiosos? Ecoavam vozes airadas. Contudo, ele sabia que a sua história era muito mais do que um simples milagre. As lembranças da escuridão lentamente se dissipavam, dando lugar a uma nova realidade que pulsava com vida. Determinado a descobrir a verdade por trás de sua cura, o homem começou a buscar Jesus, ainda atordoado com a avalanche de luz que agora preenchia seu mundo. Ele andou entre as ruas de Jericó, perguntando a todos que passavam: onde está o homem que me deu a vista? As respostas variavam,
mas o desejo de encontrar aquele que lhe havia dado a vida nova ardia em seu peito. Finalmente, ao entrar na sinagoga, ele se deparou com líderes religiosos, conhecidos por sua posição severa. Eles olhavam para ele com ceticismo, interrogando-o: "Quem te curou? Em nome de quem foi feito esse milagre?" O homem podia sentir a pressão em volta dele, mas a luz que preenchia seus olhos lhe fortaleceu. "Um homem chamado Jesus me curou. Ele ungiu meus olhos e me disse para lavar-me no tanque de Siloé." Os líderes se entreolharam em confusão, e o farisaísmo se agitou. "Este homem não pode ser de Deus", disseram, "pois faz milagres no dia de sábado." Mas o homem, em seu novo entendimento, impassível diante do desprezo, sabia que o que importava era a verdade que vivia dentro dele. "Eu não sei se ele é um pecador", respondeu, "mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo." A retórica aumentava, as acusações se multiplicavam, enquanto o farisaísmo tentava desacreditar o milagre. "Que autoridade ele tem para curar?" questionaram, sentindo sua posição ameaçada. Mas no fundo, o homem não se preocupava com as palavras vazias dos líderes. Ele estava imerso em uma nova realidade. A cada palavra que dizia, o amor de Jesus pulsava em seu coração. E ele se perguntava como aqueles homens poderiam ser tão cegos, mesmo tendo olhos. Novamente, ele se fez a pergunta: quem é este homem que me deu a vista? Essa busca não era apenas por um nome, mas por um entendimento profundo. Decidido a encontrar Jesus, saiu da sinagoga em busca dele. Depois de algum tempo, ele finalmente encontrou Jesus, que havia se afastado após a agitação. Assim que os olhares se encontraram, uma onda de reconhecimento e amor tomou conta do homem. "Senhor, eu creio!" exclamou, caindo aos pés do mestre, adorando-o com toda a devoção que ele trazia. Jesus então proferiu palavras que ecoariam por toda a eternidade. "Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos." As palavras de Jesus repercutiram em seu coração, revelando não apenas seu propósito, mas também o percurso que deveria seguir. Com o coração cheio de gratidão e o olhar fixo na verdade, o homem, percebendo a profundidade do ensinamento, não podia deixar de sentir que sua cura era um testemunho, e mais ainda, uma preparação para um chamado maior. A expectativa pela revelação do plano divino se intensificava. "O que Deus tem reservado para mim agora?" pensava, enquanto seus olhos iluminados absorviam o mundo com uma nova vida. A cidade pulsava ao seu redor, e enquanto se afastava, uma nova realidade começava a se formar. Ele não era mais apenas o cego, mas um portador da luz e da verdade. E enquanto caminhava, uma nova certeza começava a fazer morada em seu ser. Seu testemunho se tornaria uma tocha na escuridão, e muitos ainda veriam o que ele havia visto. Neste momento, porém, a sombra de uma nova provocação surgia à frente. Os religiosos, não dispostos a aceitar que um milagre havia acontecido sob seus olhos, planejavam uma represália. A tensão pairava no ar, e o homem, iluminado pela luz, sabia que o verdadeiro desafio apenas começava. A questão que permanecia ecoando em seu coração agora se expandia. Qual é o verdadeiro plano que Deus está executando através de mim? Assim, num novo cenário de desafios e ansiedades, cada passo dava lugar a uma nova jornada, que revelaria ainda mais do impacto sobrenatural do divino. E a história de sua transformação apenas começava. E enquanto o homem seguia seu caminho, os ecos da sinagoga ainda ressoavam em sua mente. Ele sabia que sua vida havia mudado irreversivelmente. Entretanto, a esperança e o temor andavam entrelaçados em seu coração. O que mais estava reservado para ele? O vento soprava uma brisa suave, como se sussurrasse segredos divinos, convidando-o a adentrar mais profundo na bênção de sua nova visão. Mas a mesma luz que o preenchia também trazia a sombra de uma ameaça crescente. Os fariseus, enfurecidos pela resposta ousada e pela audácia do homem curado, decidiam formular uma armadilha para desacreditar não apenas o milagre, mas o próprio Jesus.
Eles almejavam recuperar sua autoridade perdida e, numa reunião clandestina, planejavam confrontar aquele que havia trazido à luz a escuridão. No entanto, o homem iluminado nada sabia de tais tramas. Sua visão era ocupada pelo desejo de entender o amor que agora resplandecia em sua alma. Naquela mesma tarde, enquanto o céu avermelhava-se em um espetáculo divino, o homem encontrava outros que, assim como ele, viviam à sombra de suas próprias dores. Ele escutava suas histórias, cada relato uma melodia de sofrimento e esperança. Os olhos desses aflitos aguardavam um milagre, e ele, por sua vez, sentia a urgência de compartilhar sua experiência. "Eu era cego, mas agora vejo", proclamou com fervor, e as palavras caíam como sementes em solo ansioso. Alguns murmuravam, céticos, enquanto outros se inclinavam à expectativa. "Qual é este poder? Quem é este homem que cura?" perguntavam uns aos outros. Sua testemunha se tornava um farol na neblina da dúvida, mas a sombra da oposição não se afastava. Na calada da noite, a voz do Senhor sussurrou ao coração do homem curado: "Levante-se e siga-me, pois há mais para ver do que você pode imaginar." Embora o medo tentasse se insinuar, ele sentiu coragem sendo infundida em sua essência à medida que uma sensação de propósito o envolvia. No dia seguinte, enquanto a multidão se reunia, Jesus, conhecendo os pensamentos dos fariseus, não hesitou em abordar a necessidade de seus corações endurecidos. "Se vocês não veem, então seus pecados permanecem", declarou com autoridade divina. Mas o homem que antes era cego estava entre eles, preparado para testemunhar. Quando o Senhor olhou nos olhos do homem, um entendimento profundo trancafiado em sua alma despertou. A verdade do milagre em sua vida tinha um propósito maior do que sua transformação física. Era um chamado para que outros também dessem testemunho e experimentassem a luz. A multidão silenciou à espera de que Jesus revelasse a profundidade de sua mensagem. A tensão era palpável, mas ele sentiu uma força sobre-humana dentro de si. "Mestre", falou, a voz trêmula, "é ele o profeta que me deu a vista. Tem sido o meu salvador." As palavras ressoaram como um clamor de fé, e a multidão começou a murmurar, sua atenção agora voltada para ele. Entretanto, os líderes religiosos, como serpentes enroscadas em seu próprio desprezo, não podiam ficar parados. Se a luz do testemunho dele se espalhasse, representaria uma verdadeira virada no poder que detinham. Assim, em tom raivoso, gritaram: "Ele não pode ser o profeta, pois é um pecador." A controvérsia aumentava, e enquanto o homem se encontrava no centro de uma disputa espiritual e filosófica, sua visão não se desviou da verdade que agora carregava. "Eu não sou juiz, e não entendo a si mesmo, mas uma coisa sei: eu era cego, e agora vejo." Conforme a discussão se intensificava, um arrepio percorreu a multidão. O homem curado percebeu que sua experiência era mais do que um milagre. Era uma chamada à batalha contra a escuridão, uma oposição ao que estava sendo ensinado, e o início de um plano divino que iria além de seus próprios olhos. E assim, no sopro do Espírito, ele sentiu que a verdadeira revelação do plano de Deus estava próxima. O que tinham reservado para ele continuaria a ser uma jornada de luz que desafiaria as profundezas do erro, e ao longo do caminho, muitos mais seriam atraídos à verdade. O chamado era para todos, mas a luta apenas começava. E aconteceu que, no meio daquela contenda acirrada, a voz de Jesus se fez ouvir novamente, e seu olhar penetrante se fixou no homem que havia sido curado. "Não temais, pois estou convosco para guardar os meus escolhidos. O que tem um verdadeiro coração não pode ser perdido." Com essas palavras, uma onda de paz percorreu a multidão, que agora se dividia entre fé e incredulidade. Mas os fariseus, com seus corações endurecidos, não se calaram. Um deles, um mestre da lei, erguendo-se em meio ao tumulto, perguntou com uma ironia disfarçada: "Como pode este homem que rompe o sábado de fato ser um mensageiro de Deus? Certamente, um pecador não pode realizar tais sinais." O homem, sustentado por uma nova força que brotava de sua experiência, levantou-se, desafiando a retórica dos mestres. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Sua voz ecoou com um fervor que calou até os murmúrios de desdém. A multidão, dividida entre a dúvida e a esperança, essa luta era mais que um embate de argumentos, era um combate espiritual. Cada palavra trocada se tornava uma flecha lançada, uma batalha entre a luz que tinha vindo ao mundo e as trevas que teimavam em permanecer.
Enquanto isso, os fariseus conspiravam em seus corações. Entre sussurros, maquinavam um plano ainda mais ardiloso. Precisamos da mãe deste homem. Ela confirmará o que sabemos. Se ele é realmente curado, não pode haver dúvida que está em erro ao associar-se com aquele que quebra os rituais de nossos pais. Era nesse clamor de indignação que a mãe do homem curado foi trazida diante da multidão. A tensão no ar era palpável, e um silêncio reverente se dispôs sobre o ajuntamento. O fariseu que a questionava perguntou severamente: "É este seu filho que dizem estar cego? Como é que vê agora?" Ela, tremendo, mas possuindo a clareza de quem já havia experimentado um milagre, respondeu: "Este é meu filho, e sim, ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sei. Pergunte a ele, pois já é de maior idade." Sua resposta acendeu ainda mais a ira dos líderes religiosos. "Temeis conhecer a verdade, e o que é a verdade? Este homem é um pecador, e vocês temem ligarem-se a ele." Assim, a mãe se viu nas garras de uma controvérsia que mal podia definir. O homem curado, aquela alma iluminada pelo toque poderoso de Cristo, viu incertezas nas faces dos que o cercavam. Ele sentiu a pressão do mundo religioso em seu coração. No entanto, uma calma resplandecia dentro dele, e com uma confiança que não poderia vir das circunstâncias, ergueu sua voz mais uma vez. "Eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo." As palavras bravas e cheias de vida provocaram um tremor na assembleia. Quantos mais conheciam a verdade compartilhada por aquele homem? Quantos, em suas trevas, nunca haviam vislumbrado a luz? Um chamado divino ecoava através de suas palavras, iluminando corações endurecidos. E, enquanto a multidão dilacerava entre crenças, uma poderosa presença manifestou-se. O céu começava a escurecer, prenunciando que algo maior estava prestes a ser revelado. O homem curado sentiu a força de um plano divino se desenrolar ao seu redor, um propósito que transcendia sua própria cura. Ali, no epílogo de sua luta, ele soube que cada bênção carregava um peso de responsabilidade. Um moinho de coisas novas estava por vir, uma nova luz surgiria das profundezas da escuridão, e as pedras de seus corações duros começariam a se quebrar com força fecunda. E, à medida que o céu se aproximava em tom ameaçador, a multidão pressionava, mas as palavras de Jesus em sua mente se tornavam mais claras. Quem é que veria a luz, senão por meio da escuridão? Era o verdadeiro plano de Deus que estava se desvelando. E assim, a história apenas começou a se revelar, enquanto a noite caía e corações começavam a se preparar para um renascimento profundo, o que o aguardava no caminho escondido sobre a bravura da fé. Os murmúrios dos iníquos não poderiam deter a marcha da promessa. Mas o que estava por vir para todos nós será além do que podemos imaginar. O clamor da multidão crescia em intensidade, disponível tanto para a fé quanto para a dúvida. O homem curado, agora em pé, observou os olhares desejosos e céticos que o cercavam. Ele não era mais um espectador em sua própria história, mas um protagonista de um drama divino. Seus sentidos estavam aguçados. A presença de Deus se tornava palpável no ar carregado de tensão. Enquanto isso, os fariseus, cada vez mais enfurecidos pela insensatez que percebiam no coração daquela multidão, começaram a erguer suas vozes em uníssono, proclamando a condenação. "Aquele que rompe o sábado não pode ser enviado por Deus. Ele é um traidor da lei." As palavras ressoaram como trovão. O homem sentiu seu coração pulsar intensamente, despertando nele um anseio de responder àqueles que fundavam sua fé na rigidez da lei e não na vida que ela deveria refletir. Vocês estudam as Escrituras, pensando que nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As lembranças das palavras de Jesus dançaram em sua mente, e ele, grabado por esse testemunho ressonante, disfarçou suas emoções para não se deixar ser levado pela fúria. Então, um novo murmúrio surgiu. A pressão da expectativa trouxe à cena um grupo que, à primeira vista, parecia estar em desacordo com os fariseus. Eram os discípulos de Jesus, observadores da cena sagrada, seu compromisso com o Mestre evidente em cada gesto. "Seja qual for a fé que nos une", disse um deles, "viemos não para questionar, mas para testemunhar o que testemunhamos. A luz veio ao mundo, e o que é a luz senão a redenção que se revela a cada um de nós?" A mensagem pairava entre os presentes, como um espírito inquieto, convocando as almas cansadas a um novo entendimento. O homem curado sorriu, apoderando-se desse encorajamento. Levantando-se novamente, sua voz ressoou mais firme que antes. "Eu fui cego, a luz me abriu os olhos e me deu vida. Se ele que me curou quebra suas tradições, que assim seja. O que realmente importa é que pela graça sou curado."
Nesse momento, o céu, que até então se mostrava pesado, pareceu responder. Raios de luz começaram a rasgar as nuvens, brilhando sobre a assembleia. Um clima de expectativa pairava no ar, e a multidão, agora una massa, começou a sentir uma mudança, como se a própria criação estivesse reagindo à verdade que seria revelada. Os fariseus, ao verem esse fenômeno, se tornaram ainda mais hostis. Seu testemunho é vago, é enganoso, tais milagres são a grande sedução do homem, gritaram com fúria. Contudo, a multidão já não estava mais sob o domínio do medo. A fé começou a florescer onde antes havia dúvida. No clímax da confrontação, um fariseu se aproximou do homem curado. Sua voz tremia de raiva e incredulidade. Diga-nos, quem te abriu os olhos? Qual é o nome desse pecador que se atreve a quebrar a santidade do nosso templo? O homem então revelou, chama-se Jesus, e ele vem trazer a verdade e a vida, não conforme os padrões dos homens, mas com a autoridade do Altíssimo. A resposta fez o ar vibrar de reverência e desespero, enquanto os fariseus se retiravam para maquinarem novas armações contra aquele que desafiava seu lugar. O homem curado voltou-se novamente para a multidão e com uma nova força declarou: se ele pode me curar, ele também pode curar suas almas. A verdadeira libertação começa quando deixamos para trás tudo o que nos impede de ver a verdade. Naquele instante, uma bênção caiu sobre a cena. Havia um plano que se desvelava, e o Espírito sussurrava que o que está por vir seria a verdadeira transformação. Enquanto as nuvens começavam a se desvanecer, uma nova luz nascia no horizonte, sinalizando que o reino de Deus estava próximo de ser manifestado em sua plenitude. E o homem olhou ao céu e percebeu que algo maior estava por vir. O que a multidão não sabia era que a revelação da glória de Deus não estava longe, estava prestes a se manifestar na vida do Filho. O momento de a humanidade tomar conhecimento do que estava prestes a acontecer se aproximava. Um milagre maior, uma nova aliança e o cumprimento das profecias que ecoavam através dos tempos. Qual seria o próximo ato desse plano soberano? A luz que entrou no mundo estava apenas começando a iluminar os caminhos da humanidade. À medida que a multidão se dispersava, um silêncio sagrado parecia pairar sobre o local. Os rostos antes marcados pela incerteza e pela discórdia, agora eram refletidos com esperança e um novo entendimento. E enquanto a luz recém-chegada começava a dissipar as sombras, um murmúrio de adoração se elevava ligeiramente, reverberando no ar como uma doce sinfonia. Mas entre os que se afastaram estavam os fariseus, insatisfeitos e decididos a não deixar que o clamor do povo os ultrapassasse. Em um canto escuro da cidade, cercados por lamparinas tremeluzentes, eles se reuniram, imersos em fervorosos sussurros. Precisamos de um plano, declarou um deles, conhecido como Caifás, o sumo sacerdote. Este Jesus é uma ameaça à nossa autoridade. Se seus seguidores não forem silenciados, a multidão se tornará incontrolável. Devemos interrogar mais uma vez o homem curado, sugeriu outro fariseu. Talvez possamos fazê-lo se retratar ou acusá-lo de blasfêmia para desviar a atenção de sua cura milagrosa. A intenção ardente nos olhos deles era clara, preservar seu status, mas também combater algo que não podiam entender. Enquanto isso, o homem que havia sido curado estava absorvendo a experiência que mudara sua vida. Ele caminhou em direção ao grupo de discípulos que ainda se congregavam, e a voz de Pedro se projetou em meio à multidão que começava a se dispersar. Irmãos, estivemos testemunhando o que a profecia realmente significa. O que aconteceu aqui hoje é um cumprimento do que os profetas disseram. Ele é o Messias, aquele que vem para proporcionar luz às nações e cura as nossas feridas. As palavras de Pedro ecoaram nas almas dos presentes, e o homem curado compreendeu que agora era parte de algo muito maior. Ele não valorizava somente a sua cura, mas a obra que Deus havia iniciado por meio de Jesus e o poder que ela continha. Tinha em mente as profecias de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dolências. Isaías 53:4. Naquele momento, a lembrança da dor e da escuridão de sua caverna de cegueira se dissipou. Uma nova determinação afirmava sua identidade. Ele, o que fora cego, tornara-se um arauto da verdade e da vida. Então Jesus, que observava de longe, se aproximou, e a multidão se dividiu em reverência. O que você desejaria fazer agora? Perguntou ele ao homem curado. Eu desejo contar a todos que a cura e a esperança estão em ti, respondeu o homem, seu coração acelerado pela presença do Mestre. Então vá, disse Jesus com um suave sorriso,
E diga a todos o que viste e ouviste. A luz já não é só para você, é para todos os que estão nas trevas. A visão de Jesus foi como um raio de sol atingindo os que caminhavam tateando pela vida. Eles precisavam do testemunho. A multidão aguardava as palavras que o homem curado teria a compartilhar. Entretanto, em meio ao brilho, nas sombras, os fariseus tramavam novamente. Se ele falar sobre isso, devemos nos apressar. Enviaremos emissários e não pararemos enquanto não tivermos Jesus em nossas garras. O homem curado iniciou sua jornada, seus passos marcados pelo peso da missão de evangelizar, mas as palavras de Jesus estavam presentes em sua mente. Havia um chamamento divino a se erguer. Sua voz se uniria à de milhares que viriam depois dele, e no fundo do seu ser ele sabia que havia algo mais reservado nas Escrituras. Enquanto caminhava, questionamentos espirituais começavam a surgir. Como pode ser possível que esse homem que me curou seja o próprio cumprimento da promessa? Quais são os mistérios que se entrelaçam na trama divina que se desenrola diante de mim? E assim, enquanto a multidão começava a compreender a luz que brilhava em meio às trevas, Deus orquestrava um plano soberano através de sua criação. Uma nova aliança estava prestes a ser estabelecida, e o homem curado apenas havia tocado a superfície dos grandes intentos de Deus. A verdade da redenção ainda estava por vir, e o que o aguardava na visão de Deus se manifestaria em breve, a gloriosa revelação do Filho. Qual seria o desenrolar desse plano, e quando se tornaria evidente na vida de todos? À medida que o homem curado andava pelas ruas, sua nova visão não apenas iluminava o mundo ao seu redor, mas também lhe conferia uma nova perspectiva espiritual. Ele se permitia refletir sobre cada passo, cada voz e cada rosto que passava. O cheiro dos pães frescos e o som das crianças brincando traziam uma alegria renovada. Mas nas ruas daquele desafiante ambiente, a sombra da opressão dos fariseus ainda pairava. Enquanto isso, os emissários enviados pelos fariseus estavam em constante busca pelo homem curado. Com o coração pesado, ele se afastou da multidão por alguns momentos, buscando um lugar tranquilo à beira de um lago. Ali, ele meditou sobre as palavras de Jesus. A luz já não é só para você, é para todos os que estão nas trevas. As lágrimas escorriam de seus olhos enquanto a gratidão invadia seu ser. Ele se lembrou de sua vida anterior, a escuridão, a solidão, a desesperança. Neste momento de reflexão, sua mente girou em torno do que significava ser um mensageiro da verdade. A missão que lhe havia sido atribuída não era meramente sobre relatar um milagre, era sobre proclamar a libertação. Ele se levantou e começou a caminhar outra vez, sentindo a enormidade da responsabilidade que se impunha sobre seus ombros. No mesmo instante em que o homem se reerguia, em um lugar oculto nas profundezas da cidade, Caifás e seus companheiros, a quem o poder religioso havia seduzido, discutiam acaloradamente as ações a serem tomadas. A tensão estava no ar e o desespero tinha tomado suas almas. Se não pudermos desacreditá-lo, que é o testemunho vivo, teremos que silenciar Jesus de alguma forma, exclamou Caifás. Precisamos encontrar uma maneira de tornar o povo contra ele. A multidão já começava a ouvir as vozes dos que se proclamavam seguidores do Nazareno, enquanto o homem curado contava a todos que passavam como era ter estado cego, e como agora seus olhos eram abertos para a verdade. Ele é o verdadeiro Messias, exclamou ele, a emoção inundando seu coração. Contudo, logo, os murmúrios de dúvida começaram a surgir. Algumas pessoas lembraram das palavras dos fariseus e se perguntaram se a cura não seria apenas um truque. E assim uma semente de divisão começou a crescer, fazendo com que o homem curado se perguntasse se sua voz de liberdade não seria sufocada pelo eco das dúvidas semeadas pelas autoridades religiosas. Enquanto falava, ouviu o chamado de um dos emissários. Ele se atreve a dizer que encontrou a luz, mas sabemos que esse Jesus LGBT é um herege. Naquela mesma hora, Pedro e os outros discípulos percepcionaram a agitação crescente entre as pessoas. Pedro, determinado e com a autoridade que viera do Espírito Santo, começou a compartilhar a mensagem de Jesus com coragem renovada. Irmãos, o Senhor não é apenas um milagre, Ele é a palavra que se fez carne, e por meio dele temos vida em abundância. As palavras de Pedro ecoaram, trazendo fervor às almas sedentas. No entanto, a reunião dos fariseus passou a articular um plano mais sombrio, um estratagema que desafiava os limites do moral. Se contarmos que ele foi encontrado em um ato de desobediência à lei, poderemos desacreditá-lo aos olhos do povo, sugeriu um deles, seu coração ardendo de ira.
Enquanto todos esses eventos se desenrolavam, Deus observava de longe. Seus desígnios passavam pelo tempo como rios de água viva, sempre prontos para transbordar na vida de seus filhos. O homem curado sentiu uma onda de esperança predominar sobre os medos que o cercavam, e em sua mente brotou uma convicção maior, a certeza de que Deus havia planejado algo além do que ele poderia imaginar. Através das linhas do tempo, a aliança de Deus estava prestes a cumprir-se. O que ele e os discípulos não sabiam era que a verdadeira batalha estava se aproximando, um confronto entre a luz e as trevas que reverteria tudo o que conheciam. Assim, os mistérios da providência divina começavam a se revelar, anunciando a iminente consumação do plano redentor. Qual seria o desfecho desta batalha? E o que as Escrituras tinham a dizer sobre a nova aliança que se aproximava? O coração da terra aguardava, sofrendo pela esperança que germinava nas sombras. A luz estava prestes a mostrar toda a sua glória, e um novo dia surgiria, um dia que nenhum homem poderia ter previsto. O homem curado recomeçou sua jornada pelas ruas, cercado não apenas pela luz de sua nova visão, mas pela pressão dos olhares que o seguiam, inquietos e céticos. Ele podia ouvir sussurros entre a multidão. Como um homem que era cego agora pode ver? A incredulidade crescia à sua volta, mas sua determinação também. Ele lembrava das promessas de Deus, palavras dadas por profetas como Isaías, que falavam da vinda do Consolador. Os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desfecharão. Isaías 35:5. Enquanto caminhava, encontrou seus amigos de tempos passados e os saudou com alegria. Eu vejo, exclamou, mas logo os sorrisos se tornaram sorrisos nervosos. A insegurança cercava a alegria da cura. Eles olhavam uns para os outros, involuntariamente submersos nas dúvidas infiltradas pelos fariseus. O homem sentiu um peso em seu coração, percebendo que seu milagre fora um desafio tanto para a fé quanto para a incredulidade. Um grupo de fariseus, que observava a cena de longe, teve um encontro marcado com o homem curado. Quem te curou? Questionou um deles, a ira transparecendo em seu olhar. Foi um homem chamado Jesus, respondeu ele, e no mesmo instante uma tempestade se formou no olhar dos dirigentes religiosos. Esse homem é um pecador, respondia um fariseu, sua voz cortante como uma faca. Como pode uma tal operar tais milagres no dia de sábado? A pressão aumentava, e logo a energia tensa da multidão começou a se intensificar. Nosso papel é defender a lei, murmuraram os fariseus entre si. Pensamentos de desespero e ira tornavam-se a bandeira que empunhavam contra quem desafiavam suas tradições. Contudo, o homem curado, segurando firme a fé que tinha, se lembrou da palavra de Pedro: obedeçam antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Uma onda de coragem tomou conta dele. Eu não sei se esse homem é pecador, disse, mas sei que uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. As palavras ecoaram como um grito de triunfo e desafio, e a multidão silenciou, pois algo genuíno ressoava em sua voz. A transformação não era apenas visível em seus olhos, mas também em seu espírito. Enquanto a conversa girava entre acusações e defensivas dos fariseus, um murmúrio se espalhou indicando que Pedro e os outros discípulos estavam se aproximando. O homem curado, vendo aqueles que haviam andado com Jesus, clamou em voz alta: Meus irmãos, cala-te e ouça. Por que temem aqueles que não têm poder sobre a vida e a verdade? Pedro, ao ouvir suas palavras, viu a centelha da fé em sua vida e ousou confrontar as autoridades. Se Jesus, em nome do qual este homem foi curado, é um herege que infringe a lei, então ele é também o cumprimento da profecia de Deus. Assim como diz o Salmo, a pedra que os edificadores rejeitaram foi feita a cabeça da esquina. Salmo 122. Isso enfatizava a luta entre luz e trevas, enfatizando que o próprio Jesus era a chave para a salvação. Enquanto a tensão chegava ao auge, Deus olhava dos céus, seus planos soberanos ainda em ação, como um oleiro moldando a argila. Ele estava prestes a manifestar ainda mais sua glória através de um ato de fé. Qual seria o passo seguinte? A opressão dos fariseus cresceu e a verdade tinha que ser desvelada. O plano divino, já em andamento, se revelaria em um confronto que abalará todos os fundamentos da antiga aliança, preparando o caminho para a nova. A expectativa pela intervenção divina se intensificava e um dilema divino pairava no ar. Quem realmente era Jesus? Assim, um novo capítulo do plano eterno estava prestes a se desenrolar e aguardava o desenlace nesse confronto profético. Ainda que os poderosos se unam para abafar a verdade, a luz vencerá as trevas, pois a promessa divina nunca falhará. E sucedeu que, à medida que as palavras de Pedro ecoavam na praça, a multidão começou a se agitar. O homem curado, sentindo a fervura da tensão ao seu redor,
olhou para o discípulo com expectativa misturada à apreensão. A luz da verdade que havia recebido iluminava não apenas seu corpo, mas também seu espírito, e ele clamava por mais da presença de Deus naquele momento. Os fariseus, agora mais enfurecidos, começaram a murmurá-lo entre si, tentando construir uma armadilha com suas próprias palavras. Este homem não pode ser o que diz ser, pois sabemos de onde ele veio. O que sabemos sobre ele? Pode um simples carpinteiro fazer mais que nós? A dúvida e a ira se entrelaçavam em suas mentes, um veneno que ofuscava a verdade diante de suas narrações rígidas e tradições endurecidas. Um dos fariseus, de nome Nicodemos, que já tinha abordado Jesus anteriormente em segredo, levantou-se entre os poderosos. Mas, se ele é um pecador, como pode realizar tais sinais? Porventura não devemos escutar e considerar suas palavras? A lei não permite que um homem seja julgado antes que suas ações sejam avaliadas? Sua voz ressoou como um eco da sabedoria que ele ainda mantinha guardado em seu coração. O homem curado, percebendo a hesitação entre os fariseus, ergueu-se e, em um instante de coragem e inspiração divina, disse: Se ele não é o cumprimento das promessas que nossos profetas anunciaram, então o que são os nossos sonhos e esperanças, senão uma fábula a nos enganar? Eu estava perdido na escuridão, e agora caminho na luz. Como posso eu duvidar de quem tem poder sobre a vida e a morte? As palavras do homem ganharam força como uma corrente, envolveu a multidão em um murmúrio carregado de emoções. Alguns se agitaram de perturbação, enquanto outros começaram a perceber a profundidade do que era questionado. Era um desafio não apenas aos fariseus, mas a todos que permitiram que a incredulidade governasse seus corações. As vozes dos fariseus tornaram-se um turbilhão, cada um tentando se sobrepor ao outro, argumentando sobre a lei. Mas no meio daquela contenda, o som da verdade não podia ser sufocado. Assim, outro discípulo, João, levantou-se e falou com firmeza: Irmãos, não podemos esquecer o que foi dito. Para os que esperam no Senhor, renovam suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Esperamos um libertador, não ensurdecidos pela tradição, mas pela revelação do novo. Enquanto isso, Jesus observava de longe, seus olhos como chamas de fogo, sondando os corações de cada um ali presente. Ele sabia que aquele momento estava prestes a se transformar em um testemunho de esperança ou em um sepulcro de iniquidade. Ele não era apenas o curador de olhos, mas o restaurador de vidas, e seu plano seismicamente se debruçava sobre aquele espaço. Os fariseus, agora encurralados pelas verdades que não podiam contestar, começaram a recordar as palavras dos profetas. E acontecerá que antes que me chamem, eu responderei. Enquanto ainda falarem, eu ouvirei. Isaías 65:24. A presença de Deus se tornara palpável, como uma nuvem que se aproximava, prenunciando milagres. A multidão, agora dividida, olhava para o homem que uma vez foi cego, ansiando por mais do que suas próprias certezas. E quando ele abriu mais uma vez a boca, uma revelação estava prestes a ser feita. O Espírito de Deus estava prestes a tocar os corações, e uma nova luz esclarecerá a escuridão. Se este homem é de Deus, que não caberia em nós cegos a dúvida, mas sim a certeza de que o Senhor dos Senhores caminha entre nós. O murmúrio na multidão virou um clamor coletivo, e a voz de fé se ergueu em uma só. Assim, Deus se preparava para revelar mais de sua vontade soberana, invitando todos a um pacto de fé. Naquele momento, naquela praça, a pergunta incendiava: o que aconteceria em seguida? Qual o desígnio do Senhor, que já estava sendo vislumbrado na sussurrante promessa de um futuro brilhante e transformador? Um destino, um chamado que daria origem ao testemunho de muitos. A luz havia vencido a escuridão, e os planos de Deus continuavam a se desdobrarem como uma tapeçaria brilhante sob os olhos de todos ali presentes. A revelação estava perto. Enquanto o clamor se intensificava, a atmosfera no ar estava carregada de expectativa e temor. O homem curado, agora não apenas um portador da luz, mas um símbolo do que estava prestes a acontecer, sentiu seu coração pulsar com a urgência de um novo amanhecer. O tumulto da multidão ressoava como uma sinfonia de vozes ansiosas e comprometidas, e cada palavra era como um feixe de luz perfurando a escuridão que os rodeava. Contudo, de dentro do círculo dos fariseus, um plano ardiloso se gestava. Caifás, o sumo sacerdote, olhou para seus colaboradores e com um ardor crescente disse: devemos apressar a execução do nosso plano.
Se nos permitirmos hesitar, perderemos o controle, e este Jesus se tornará uma figura de adoração entre o povo. As palavras de Caifás eram impregnadas de temor. Ele sabia que a autoridade que detinham estava em jogo. Enquanto isso, Jesus observava de longe, discernindo os corações endurecidos se entrelaçando em desespero. Neste instante, ele sentiu a urgência de revelar o real propósito por trás da tempestade que se formava. Ele se aproximou, cada passo revestido de firmeza e compaixão. Então, em um momento silencioso de autoridade divina, virou-se para a multidão e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. As palavras de Cristo cortaram a tensão no ar com uma espada afiada. Todo e qualquer olhar se direcionou a ele, e o homem curado sentiu que a verdadeira luz estava prestes a se revelar. Sabia que aquele era um momento que transcenderia tempos e gerações. Em um ápice de revelação, Jesus, em um gesto de poder, apontou para o homem que antes fora cego. Este é um sinal, e quem crer em mim não terá só a cura física, mas enxergará a plenitude da salvação que eu ofereço. A multidão começou a murmurar novamente, mas agora as palavras de esperança se misturavam ao desespero. Quem é este homem? Alguns perguntavam, enquanto outros murmuravam sobre um possível engano. Mas a chama da fé acendia-se novamente, e um eco crescente de adoração começou a surgir do coração daquelas almas que ansiavam por libertação. Os fariseus, vendo que a situação estava saindo de controle, apressaram ainda mais seu plano. As vozes de desespero cresceram entre os religiosos, culminando em um grito ardente: é blasfêmia, ele se faz igual a Deus. Mas as palavras de Jesus haviam reavivado a esperança de muitos. Os corações que o ouviram estavam urgentes em busca da verdade. Neste momento crítico, o homem curado, agora totalmente desperto para seu propósito, levantou-se e com a voz impregnada de coragem falou: Eu não sou mais apenas quem era, eu sou testemunha da luz. Se acreditarem no que acabo de ouvir, saberão que ele é o Salvador, aquele que veio para buscar e salvar o perdido. E a multidão, emocionada, começou a sentir os próprios corações se aquecerem ante a certeza de um novo amanhecer. Os fariseus, vendo a intensidade do fervor crescente, trataram de subestimar o testemunho. Este homem é um herege. O que pode um curado dizer sobre o que é sagrado? Mas a voz do povo se levantou em uníssono, e o clamor pela verdade não pode ser silenciado. Jesus, em um pronunciamento solene, virou-se para a assembleia e declarou, com sua autoridade imensa: a verdade vos libertará. As palavras cortaram como um raio, e a multidão respondeu com um suspiro profundo de entendimento e fervor. Estavam prestes a receber mais do que um milagre. Estavam prestes a receber o cumprimento da promessa divina. Mas as forças opostas não estavam dispostas a se render. Com as sombras se avolumando, os fariseus agora apressavam-se a um confronto final. Precisamos confrontá-lo de uma vez por todas, disse Caifás com um olhar determinado. Vamos trazê-lo diante do sinédrio. E a multidão, agora em fervor e expectativa, sabia que a batalha espiritual estava apenas começando. Ali, no coração de tudo, uma decisão estava prestes a ser tomada. A pergunta que ecoava nas mentes de todos era: qual será o final dessa história? O que Deus está prestes a revelar através de seus escolhidos? E assim, a narrativa do plano soberano de Deus continuava a se desenrolar, com uma revelação impressionante que se aproximava, o momento em que a luz conquistaria completamente as trevas, cumprindo seu destino eterno. Enquanto a cidade de Jericó pulsava, um novo capítulo estava prestes a ser escrito nas páginas da história da redenção.